Para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, antes ele precisa fazer algo. Quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no Vivendo pela Vida, na oração da noite de hoje. Deus tem uma mensagem para você. E no final eu vou orar abençoando a sua vida, o seu ministério, seus projetos, tudo aquilo que Deus tem para você. Então fique conosco, fique comigo aqui até o final para poder receber essa oração e ser abençoado em nome de Jesus. Se você está nos acompanhando aqui no Vivendo pela Vida, mas ainda não nos segue, eu quero te fazer um convite, que você clique aqui no botão de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas, e fazendo isso, você será notificado sempre que tivermos com conteúdo novo. Lembrando também que estamos aí nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Então você também basta seguir o Vivendo pela Vida para que você receba todos os avisos quando tivermos com conteúdo novo. O Senhor tem uma palavra para você na noite de hoje. É muito importante que você entenda o que ele precisa fazer na sua vida antes que de fato as promessas dele se cumpram. Nós vamos ler um texto que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abraão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Essa é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. Amém? É muito importante que você entenda que quando Deus ele nos faz uma promessa de que alguma coisa vai acontecer ou que algo ele fará nas nossas vidas ou até mesmo através das nossas vidas, isso não vai acontecer antes que Deus mude algo muito importante na sua vida. Observem que nessa passagem que nós acabamos de ler, Deus ele fala com Abraão que ele será pai de multidões, né? Ele terá uma descendência incontável. Então, essa é a promessa que Deus fez. Então, quando Deus fala conosco, ele nos traz uma promessa, ele nos traz um alvo, ele nos aponta um destino. Depois ele continua dizendo que lá no versículo 4, que Deus fez uma aliança, né? Então, essa é a minha aliança com você. Farei de você pai de numerosas nações. Por que Deus reafirma isso, sendo que ele já havia falado no versículo 2? Porque aqui a palavra aliança significa um compromisso. Aliança significa um pacto. E por que Deus usa essa palavra da aliança? Porque a aliança é justamente algo que não quebra, né? A aliança, ela não tem início e nem fim, ela não quebra, ela não se parte, ou seja, é algo ali que está de forma contínua, ou seja, não existe saídas, não existe entradas e nem saídas, então é algo muito consistente, algo muito sólido. Então, a palavra do Senhor para Abraão é o que, olha, estou fazendo uma aliança, e nessa aliança você será pai de numerosas nações. Obviamente que é que quando Deus fala com Abraão, ele estava com 99 anos, então você imagina, por tudo o que ele já havia passado, tudo que ele já havia enfrentado, desde que ele saiu da sua terra, né, do meio da sua parentela para a terra que o Senhor iria mostrar, mas ainda assim o Senhor fez uma promessa que aos olhos humanos parecia impossível, né? Como que um homem já nessa idade, com a esposa também já de idade avançada, seria pai de multidões. Então, Deus, ele faz esse pacto, ele faz essa aliança e ele faz essa promessa. Então entenda que muitas vezes Deus vai fazer promessas conosco, e provavelmente Deus já fez algumas promessas com você, já fez alguns apontamentos que às vezes você entenda como essa promessa de Abraão, né? Seja algo tão distante, algo tão difícil. Mas a primeira coisa que o Senhor fala para você na noite de hoje é: creia naquilo que Deus te entregou
naquilo que Deus te prometeu, por mais impossível, por mais difícil que pareça ser. Amém? Mas para que isso acontecesse na vida de Abraão e para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, esse fato ele é crucial. Observe que lá no versículo 5, o Senhor diz o seguinte: além disso, mudarei o seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de multidões, né? O pai de muitas nações. Essa passagem ela é muito importante, por quê? Porque antes de Deus fazer algo na sua vida, Deus precisa mudar a sua identidade. Quando Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão, Abrão, no hebraico, significa pai exaltado, e Abraão significa pai de multidões. Ou seja, quando Deus ele muda a identidade de Abrão para Abraão, na verdade, Deus coloca ali na sua identidade o seu destino, ou seja, o seu propósito. E o propósito dele era o quê? Era ser pai de nações, pai de multidões. Então entenda na noite de hoje que antes de Deus cumprir aquilo que ele tem na sua vida, ele precisa mudar a sua identidade. É claro que hoje não precisa mudar o seu nome, você pode continuar com o seu nome, não é necessário mudanças nesse sentido, mas Deus vai mudar a sua identidade, ou seja, a sua identidade em Cristo Jesus, ela precisa estar alinhada com o propósito de Deus para a sua vida. Então, quando você recebe essa nova identidade de Cristo, assim como Abrão recebeu, agora passando-se a chamar Abraão. Então Deus conecta ele com o seu propósito, Deus conecta ele com o seu futuro. Então é muito mais fácil para Abraão agora caminhar e entender e correr atrás daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, a partir do momento que Deus mudar a sua identidade, as coisas ficarão mais fáceis para você. Por quê? Porque agora, com uma identidade formada em Cristo Jesus, você terá um destino, você terá um caminho a ser percorrido, estabelecido pelo próprio Deus. E aí, para finalizar, no versículo 6, Deus fala com ele o seguinte: eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. O que Deus está falando para Abraão aqui, né, especificamente nesse versículo? Deus está falando o seguinte: olha, o que eu vou fazer sobre a sua vida não é apenas para que você seja um homem fértil, frutífero, né, que tenha muitos filhos, mas dentre os seus filhos, ali nós teremos o quê? Muitas nações e haverão reis entre eles. Na verdade, o que Deus está falando para Abraão é o seguinte: olha, eu estou estabelecendo a partir de você, a partir da sua vida, a partir da sua descendência, uma geração que vai governar. E quando nós falamos em governo, nós falamos em estabelecer os estatutos de Deus, né? Os decretos de Deus estabelecidos sobre a terra. Então, entenda que a palavra de governo não é uma palavra no sentido de uma autoridade ditatorial. Não quer dizer que da descendência de Abraão iriam sair ali governantes apenas pelo poder, ou governantes tiranos, ou pessoas que iriam se beneficiar de uma posição, de um alto cargo. Mas, na verdade, quando Deus fala dessa posição de reis, de líderes de nações, Deus está falando que de estabelecer o reino de Deus, estabelecer os princípios desse reino, estabelecer os decretos dados pelo Senhor. Amém? E o que isso tem a ver com você no dia de hoje? Quando Deus ele faz uma promessa na sua vida, isso é o primeiro ponto. Segundo, ele vai mudar a sua identidade, ele vai alinhar a sua identidade com o seu propósito. E terceiro, ele vai mostrar do que realmente se trata essa promessa. Essa promessa é para que você estabeleça o reino de Deus sobre a terra. Essa promessa é que você estabeleça esse governo, o governo divino,
os mandamentos divinos, aquilo que o Senhor nos ensinou. É claro que nessa época Abraão não tinha a compreensão que nós temos hoje, porque hoje nós temos uma história que já aconteceu e que nos mostra muitas coisas a respeito daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus está fazendo nos dias atuais e daquilo que Deus fará no futuro. Então você tem hoje uma compreensão mais madura e você tem, obviamente, uma instrução mais clara, porque o Espírito de Deus habita sobre a sua vida. Mas é muito importante que você não se perca no seu propósito, que você não se perca na sua identidade e, principalmente, que você entenda que toda a promessa que Deus faz para a sua vida existe uma conexão, existe uma finalidade ligada com o reino, com o estabelecimento de normas, de princípios e decretos que ele estabeleceu. Então, em cima dessa palavra, em cima dessa mensagem, eu gostaria de orar pela sua vida e te abençoar em nome de Jesus, para que você ouça o chamado de Deus, ouça a voz de Deus como Abrão ouviu, que o Senhor mude a sua identidade, ou seja, que a sua identidade esteja ligada com o seu destino, com o seu propósito, e que você entenda que tudo o que Deus fará em você e através de você é para que o governo dele seja estabelecido na sua vida, na sua casa e em todos aqueles que você tocar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai, te pedindo que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a sua mente, o seu coração, que o Senhor venha trazer entendimento a respeito dessa palavra, que o Senhor venha trazer entendimento a respeito do teu modus operandi, que em nome de Jesus, Pai, meu irmão possa ter clareza da tua voz, assim como Abraão teve, ouvindo a promessa, ouvindo o destino que o Senhor estabeleceu para a vida dele. Que em nome de Jesus, Pai, essa aliança que o Senhor fez conosco, ela seja verdadeiramente fortalecida e alicerçada na tua vontade, na tua palavra, Pai. E que nessa noite o Senhor venha alterar, mudar, Pai, a identidade do meu irmão, para que a sua identidade esteja conectada com o teu propósito, Pai, com aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dele. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que ele vier a fazer, tudo aquilo que ele vier a executar, que seja com foco, Pai, de estabelecer o teu governo, de estabelecer o teu reino, de estabelecer os teus decretos, Pai, para que muitas pessoas sejam alcançadas, muitas pessoas sejam abençoadas e principalmente, Pai, que o teu reino seja estabelecido nessa terra. Assim eu oro e abençoo a sua vida em nome de Jesus. Então receba essa mensagem, receba essa palavra, que Deus abençoe a sua noite, que você tenha uma noite tranquila de descanso, que amanhã seja um dia renovado, que você ouça a voz do Senhor, entenda a mudança que Ele está fazendo na sua identidade, para que você se conecte com o reino dEle, estabelecendo o governo dEle, a vontade dEle e não a nossa. Se você perdeu a mensagem de ontem, vou deixar o link aqui em cima. Lembrando que amanhã estaremos aqui de volta, orando, buscando ao Senhor. Afinal de contas, nós não nos movemos por necessidade, mas nos movemos por propósito.